Boa tarde, eu sou Edinalva, como todos já me conhecem. Estou aqui com uma história real para você, a pedido de várias amigas e uma prima que disse: por que você não conta? E eu resolvi contar essa história para você. Isso aconteceu, uma história real, aconteceu comigo. Como eu sempre digo, mulheres de Deus não têm passado, têm testemunho. E a pedido das minhas amigas, Grupo Atitude, e também de algumas primas, eu resolvi contar. Essa história aconteceu comigo há muitos anos. Eu era criança, no dia do meu aniversário. Eu iria completar 3 anos na época, quando minha mãe e minha avó saíram em destino a um interior chamado Vargem, município de Aldeias. Recebeu uma cesta básica entregue pelo prefeito Chicão. E eu tinha ficado na casa da minha mãe, que eu fui criada como filha única, com a minha avó, meu avô. Mas nesse dia não tinha com quem ficar, ela me deixou lá. E ali começamos uma brincadeira entre irmãos, 3 irmãos, um de 2 anos e eu que estava completando 3. Naquela época era tempo difícil, mãe tinha vários filhos, mãe tinha um filho, todo ano era um filho, tinha delas que no caso de 1 ano já estava grávida de outro, como eu fui na época, minha mãe engravidou rápido e eu tive que ser criada pela minha avó, enquanto ela já estava grávida do meu irmão. E relato bem a história que minha irmã estava passando café para nós. Minha mãe já tinha saído, minha avó, minha mãe, meu pai estava para a roça e eu estava brincando com meus irmãos. Quando eu disse para o meu irmão: eu agora quero me esconder, pois eu era que sempre estava procurando por ele, E o menorzinho, ele saía puxando, Aí ele disse: não, vamos deixar ela se esconder, vamos deixar ela aqui, vamos correr, vamos enganar ela. Aí eles disseram, eu lembro bem disso, dessa parte, não lembro tudo por detalhe, eu era muito criança, eu tinha 3 anos, gente? Aí eu lembro que eles disseram: não, a gente vai botar ela para se esconder, a gente corre e deixa ela. E eles fizeram isso mesmo. E eu fiquei ali brincando com eles e me escondi. Aí quando ele disse valeu, cadê? Não tinha mais ninguém. E eu simplesmente me senti qual direção ir. Por no interior há vários caminhos, que os poucos faz, trilha para andar. E eu peguei uma paredinha que eu achava que estava indo para casa. A casa da minha mãe ficava assim, à direita, e a gente estava brincando assim do morro, do lado do cemitério. Tinha um cemitério assim, pequenininho, e um morro assim na direção do riacho. E eu atravessei achando que estava indo para casa, E já subi ali a vareda do porco em direção do morro. Comecei a andar. E ali começou a procura. Meu pai chegou, ela já estava desesperada, sem saber o que fazer, pois ninguém sabia onde eu estava, só disseram que eu tinha me escondido, E ele já não sabia mais aonde tinha me deixado. E meu pai chegou, procurou por mim. Não, ela estava brincando e até agora não apareceu. Já chamei, não apareceu. E começou uma procura, Meu pai, minha irmã, e aí minha mãe, avisaram minha mãe, minha avó, vieram à pressa, e começaram a procura ali pelo interior vizinho. E meu tio, o marido da minha tia, teve essa ideia, de me procurar, pegar mais gente para me procurar pelos interiores redor. Aí começou aquela regiões, município de Aldeias Altas, interior em redor de Aldeias, e os interior, município de Afonso Cunha, começaram uma procura. Eu estava do jeito que eu tinha acordado, só de blusão, blusa da minha mãe, claro. Naquela época nós era muito humilde, E entrei caminhando no mato. Eu lembro só dessa parte. E eu só lembro que eu caminhava. E segundo, eu já conto essa outra parte, porque os meus familiares contam, E meu tio convocou bastante gente
dos interiores redor para me procurar. E nessa procura, ficaram me procurando e andando e eu perdida. Isso aconteceu comigo às 7 horas, relata minha irmã, que eram umas 7 horas. E passei um dia com a noite e o restante do outro dia, que já fui cedo, já fui encontrada às 5h30. Porém, o meu avô, Luiz Barro, né, pai do meu pai, subiu em direção da Santa Rita, município de Afonso Cunha. Ao chegar lá numa casa vizinha, naquela época as casas não eram que nem hoje no interior, era uma distante da outra, né? E ele chegou e disse: compadre, você não viu uma menina magrinha, moreninha, pela aqui? A gente está procurando essa menina desde ontem e a gente não está encontrando. A gente viu o rastro dela só em pé do morro não viu, porque o morro era de pedra, né? Ninguém ia encontrar meu rastro. E ele disse: não, compadre, que história é essa? Aconteceu isso ontem, e a gente está à procura dela. Aí ele foi e disse: não, compadre, eu não sabia não. Aí eu disse: eu tô indo ali tirar um palmito, mas se qualquer coisa eu ver, eu lhe informo. Aí ele ficou com aquilo. Ele disse que lembra que ainda procurou como é o nome da menina. Aí meu avô disse: Dinalva. E ele começou, né? Foi tirar o palmito. Ao chegar lá onde ele tinha marcado, alguém já tinha tirado o palmito que ele tinha deixado marcado. E ele volta mais pra frente, já cortando um facão, né? Pra chegar ao excesso lá onde ele ia procurar outro. Ele disse que o mato estava muito fechado. E ele tirou o palmito, colocou o palmito ali do lado. Ao tirar o palmito, ele colocou 2 palmitos ali. Quando ele depara uma menina nua, magra e debilitada, claro, né? Um dia com a noite, sem comer, praticamente já 2 dias. E ele me encontrou, era às 5h30 da tarde. E eu tava lá, naquela mata, né? Muito distante de todos os interiores já. Muito, muito mesmo distante. Encortada em uma pindoba, ao lado que ele tinha tirado o palmito. Eu estava ali. Ele fala que eu chamava mãe, né? E na mente dele, ele ouviu como se alguém dissesse assim: oi filha, tô aqui. Na mente dele, né? Aí ele disse que ouviu umas pisadas. Aí ele disse: meu Deus, será essa a menina que tá perdida? Será? Será essa mesmo? Quando ele foi se aproximando, ele disse que eu quis correr. Olha só, já tava brava. Aí ele chegou, né? Próximo ali, onde eu tava. E me agarrou. Quando ele me agarrou, ele disse que eu apaguei. Aí ele disse: Dinalva. Quando ele disse Dinalva, disse que eu quis correr. Eu desmaiei, né? Fraca, sem comer, sem beber. E ele deixou o palmito lá e o sacão e saiu, desesperado, correndo até o povoado onde ele morava. E mais perto dele, próximo, perto dele, ele disse que morava o meu tio, irmão da minha mãe. Aí ele chegou lá comigo no braço e perguntou: se é essa a menina do compadre que se perdeu? Minha avó tinha feito uma promessa que a pessoa que me achasse, se fosse homem, ia ser meu pai, se fosse mulher, ia ser minha mãe, porque eu tinha renascido de novo. Ele não acreditava que eu estaria viva. E de fato, ele me encontrou. E disseram: nossa, meu Deus, é essa a menina. Mas estava coberta de carrapato. Não tinha nada no meu corpo, estava que nem escama de peixe. Mês de junho, no interior, mês dos carrapatos. Estava coberta de carrapato. E graças a Deus que estou eu aqui contando essa história para vocês, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sirvo um Deus Todo-Poderoso que me deu o direito de renascer, né, novamente. E eu tive a oportunidade de estar contando essa história para você que vai assistir esse vídeo. Amém? E essa é uma história real. Se você tiver algo que eu devo contar, conte a mim e eu contarei a vós. Essa é a história de uma vida real, de uma criança de 3 anos que hoje já é adulta.